Então, bem-vindos à 21ª aula do curso de BFST e de renormalização algébrica. Então, dando prosseguimento à aula passada, hoje vamos nos concentrar sobre a famosa anomalia de calibre de Adler-Bardeen que encontramos ontem na possível extensão da identidade de Slavnov-Taylor ao nível quântico. Então, resumindo o resultado de ontem, nós encontramos uma possível obstrução, a extensão quântica da identidade de Slavnov-Taylor, dada pela famosa anomalia de calibre de Adler-Bardeen. A anomalia de calibre de Adler-Bardeen tem essa estrutura aqui. Ela apresenta vários ingredientes. E para obter a anomalia de Adler-Bardeen, precisamos de um tensor epsilon mini rho sigma completamente antissimétrico e uma possível fonte desse objeto, como vimos ontem, pode ser a presença de campos espinoriais, quirais. Ontem consideramos um exemplo de uma teoria de calibre não abeliana com um campo espinorial left, portanto, com uma quiralidade só, e, portanto, esse campo carrega a matriz γ5, que dentro dos loops dos diagramas de Feynman pode dar origem ao tensor completamente antissimétrico, epsilon mini rho sigma. Um outro ingrediente importante da anomalia de Adler-Bardeen é a presença do tensor DABC completamente simétrico nos índices de cor. E esta outra quantidade com 4 índices está relacionada a uma combinação bem particular, tanto do tensor completamente simétrico quanto do tensor antissimétrico, que aparece nas relações de comutação dos geradores, e o tensor simétrico aparece na relação de anticomutação. Então, temos dois ingredientes assim importantes: a presença do tensor completamente antissimétrico e a presença no espaço das cores, dos índices do grupo, do tensor completamente simétrico DABC. Como vimos ontem, este tensor está relacionado à representação em que os férmions e, de forma geral, a matéria é colocada. Por exemplo, lembrando do grupo SU3, a representação fundamental é dada pelas matrizes de Gell-Mann, e, como vimos ontem, as matrizes de Gell-Mann possuem tanto as quantidades completamente antissimétricas quanto o tensor completamente simétrico DABC. Então, o primeiro objetivo é tentar entender a anomalia de Adler-Bardeen em termos de diagramas de Feynman. Ou seja, vamos considerar, então, relembrar um pouquinho a ação de partida de ontem. Então, temos o termo de gauge invariante de Yang-Mills, depois temos o setor de matéria, aqui é o campo espinorial. Ontem consideramos um campo espinorial quiral, com uma quiralidade só. Depois temos o termo de gauge fixing, BDA, alfa B ao quadrado, o termo de Faddeev-Popov, depois o termo de fontes. Tem a fonte associada à transformação de BRST do Ghost, e a fonte associada à transformação de BRST do campo A, e as fontes dos férmions. Então, vamos considerar o que acontece, por exemplo,
no caso, já a ordem um loop. Então, o funcional gama é dado numa expansão em loop pela ação ao trilevel mais a contribuição ao loop. Então, há um loop, a identidade de Slavnov-Taylor, levando em consideração que sigma, a ação ao trilevel, satisfaz a identidade de Slavnov-Taylor, há um loop, levando em conta a possível presença da anomalia de Adler-Bardeen, há um loop temos esta equação aqui. Sendo que F é o coeficiente numérico que aparece na frente da anomalia, e este coeficiente aqui que está relacionado ao diagrama de Feynman, que a gente vai analisar assim logo em seguida. E o operador B é o operador de Slavnov-Taylor linearizado. Eu já frisei ontem que a gente mudou um pouquinho a anotação no livro. O campo de Nakanishi-Lautrup é indicado com B, com a letra B maiúscula, e o B pequeno é utilizado para o operador linearizado de Slavnov-Taylor. Então, como vimos ontem, esse operador é nilpotente, isso vem das propriedades algébricas da forma da equação de Slavnov-Taylor, e a anomalia de Adler-Bardeen satisfaz essa condição de consistência aqui, que não é nada mais do que a condição de consistência de Wessels-Zumino. E a anomalia não pode ser escrita como B de alguma coisa, ou seja, é uma verdadeira obstrução. A anomalia pertence à cohomologia de B no setor dos polinômios locais integrados nos campos de número de Ghost igual a 1. Observem que justamente a anomalia de Adler-Bardeen possui número de Ghost igual a 1, porque representa uma obstrução da identidade de Slavnov-Taylor. Como a identidade de Slavnov-Taylor carrega um número de Ghost, a anomalia de Adler-Bardeen também irá carregar um número de Ghost. Ontem mencionamos assim este resultado aqui, mas eu não entrei nos detalhes da prova, ou seja, falta mostrar que realmente a anomalia de Adler-Bardeen é solução desta equação aqui e que ela é uma solução não trivial. Então, isto diz respeito à famosa cohomologia do operador B. E o análise da cohomologia do operador B será objeto da próxima aula. Então, na próxima aula, eu vou, de novo, assim, me focar sobre esta equação aqui do ponto de vista da cohomologia. Então, o exercício que a gente vai fazer hoje é simplesmente entender um pouquinho a natureza desse coeficiente R aqui, e discutir do ponto de vista físico o que pode ser feito quando a anomalia de Adler-Bardeen está presente na extensão quântica da identidade de Slavnov-Taylor. E depois, na próxima aula, a gente vai estudar os detalhes da cohomologia do operador B no espaço dos campos de dimensão 4, com número de Ghost 1, integrados. Isso é um ponto importante. Trata-se de uma cohomologia integrada, porque justamente a anomalia de Adler-Bardeen é uma cohomologia integrada. Essa palavra integrada irá adquirir um sentido muito claro no estudo da cohomologia do operador B. A gente vai enfrentar
a estrutura geral da cohomologia do operador B, que de fato não é nada mais do que o operador S. O operador B se reduz ao operador de BRS quando atuamos nos polinômios que contêm simplesmente o GOST e os campos de calibre. Nesse caso, B e S são exatamente a mesma coisa. Então, a gente vai se debruçar sobre o estudo detalhado da cohomologia de S no espaço dos polinômios integrados, nos campos e nas derivadas. E veremos que o fato de que o polinômio é algo integrado levará a dois tipos de cohomologia. Teremos uma primeira cohomologia chamada de cohomologia de S módulo D, sendo que D é uma derivada total, e teremos a cohomologia local de S. A cohomologia local, ela é a cohomologia de S quando S atua no espaço dos polinômios, nos campos não integrados, ou seja, no espaço local dos polinômios dos campos que dependem de um dado ponto do espaço-tempo e esses polinômios podem ser de uma certa ordem, tem número de GOST, arbitrários e várias propriedades. A coisa importante é que eles não são integrados, portanto, trata-se de uma cohomologia, como se diz, digamos, no dicionário cohomológico, local do operador de BRS. Então, a gente vai ver como esta equação aqui, de fato, envolve dois tipos de cohomologia. A primeira é a cohomologia integrada, que dará origem a toda uma série de equações, e a última equação será uma equação que envolve a cohomologia local, ou seja, a cohomologia do operador no espaço dos polinômios não integrados. Então, resolver esta equação aqui do ponto de vista cohomológico é bastante trabalhoso. Temos que entender, assim, qual é a relação entre esta equação aqui e a cohomologia local, depois resolver a cohomologia local, voltar ao conjunto de equações gerados por esta condição aqui e resolver equação por equação. Então, isso vai ser justamente um assunto da próxima aula, porque, digamos, requer um certo tempo. Embora, no caso da cohomologia, hoje em dia temos resultados muito gerais, que se aplicam de forma geral a teorias de Yang-Mills em presença de campos de matéria espinoriais, escalares, e inclusive mudando de dimensão. E, em princípio, podemos formular isso numa dimensão D arbitrária. Isso vai ser bem interessante ver um pouquinho a questão da cohomologia realmente do operador B ou do operador S. É a mesma coisa, porque o espaço dos campos aqui envolve só o campo de Faddeev-Popov e o campo de calibre. Muito bem, então, o objetivo qual é? O objetivo é justamente tentar entender a natureza, da onde vem, como esse coeficiente R está relacionado ao diagrama de Feynman e que tipo de diagrama aparece. Isso vai ser a tarefa da aula de hoje. Então, a primeira questão é, como que eu consigo isolar o coeficiente R? A resposta a essa pergunta é, de fato, eu tenho duas opções para isolar o coeficiente R. E, olhando para a anomalia de Adler-Bardeen, a gente tem a primeira opção é olhar para o primeiro termo.
o primeiro termo tem um campo de Fadde Popov e tem dois campos de calibre. Né? E depois eu poderia olhar para o segundo termo. O segundo termo tem um campo de Fadde Popov e três campos de calibre. Então, digamos, o primeiro termo sugere um procedimento mais simples, porque este termo aqui contém um número de campos de calibre maior. E, portanto, eu posso calcular o coeficiente R tanto utilizando esse termo aqui quanto utilizando esse termo aqui, porque R aparece justamente na frente da anomalia. Então, a maneira mais simples de entender o coeficiente R é certamente utilizar o primeiro termo, porque o número de campos é menor. Mas, em princípio, assim, vocês poderiam também olhar para esse termo aqui. Só que esse termo aqui requer é muito mais trabalhoso, porque justamente aqui é um tensor com 4 índices, então vocês têm que projetar sobre esse tensor, então vai ter uma projeção sobre um espaço dos índices do grupo, que envolvem objetos a 4 índices, e depois eu tenho 4 campos, né? São 3 campos de calibre mais um campo fantasma. Aqui a situação é mais simples. Eu tenho um tensor completamente simétrico, então eu tenho que projetar só no espaço dos índices de cor relacionados ao tensor completamente simétrico, então tem que projetar no espaço simétrico, e depois tenho apenas 3 campos, né? 2 campos de calibre e um campo de Fadde Popov. Então, olhando para a anomalia, certamente trabalhar com o primeiro termo é mais simples do que trabalhar com o segundo, embora nada impede que vocês possam fazer assim, o uso do segundo termo. Mas, assim, devido à simplicidade, entre aspas, porque temos o tensor completamente antissimétrico e temos o tensor simétrico, relacionado justamente à apresentação dos férmions, mesmo trabalhando com esse termo aqui, o resultado é bastante requintado, tem várias sofisticações. Então, vamos trabalhar com o primeiro termo. Então, como que eu posso isolar o coeficiente R? Então, trabalhando com o primeiro termo, que é esse termo aqui, então eu tenho um epsilon mini rho sigma completamente antissimétrico, que vem da utilização explícita de férmions quirais que carregam o gama 5, que, portanto, geram, na hora de calcular o diagrama de Feynman, essa quantidade aqui. E depois tenho 3 campos, tem um campo de Fadde Popov e 2 campos de calibre e o tensor, completamente simétrico. Então, qual é a ideia? A ideia eu quero extrair o coeficiente R. E o primeiro termo da anomalia é este termo aqui. Então, eu vou voltar à expressão da identidade de Slavnov-Taylor. E o que faço? Derivo esta identidade aqui utilizando este operador teste. Ou seja, como eu estou me focando no primeiro termo da anomalia, que tem um gosto e 2 campos de calibre, eu vou calcular a derivada funcional com relação a 2 campos de calibre, esse aqui e esse aqui, a derivada funcional com relação ao C, e depois ainda vou projetar tudo sobre com um
fator epsilon completamente antissimétrico, assim ele vai multiplicar esta quantidade aqui, vou ter 2 epsilon, utilizando o produto de 2 epsilon em termos de deltas, né? Vou ter uma expressão mais simples, e depois ainda tenho que projetar tudo no setor simétrico, completamente simétrico, por causa da presença do fator DABC. Muito bem. Então, a natureza do primeiro termo da anomalia sugere imediatamente que nós utilizemos este operador teste. O primeiro termo projeta no setor completamente simétrico no espaço dos índices de grupo. O outro termo projeta no setor completamente antissimétrico com relação aos índices de Lorentz. E depois tenho as derivadas funcionais com relação aos 3 campos. Então, vamos utilizar esse operador teste, aplicando esse operador teste a esta equação aqui, e depois vamos colocar tudo igual a zero. Todos os campos, todas as fontes iguais a zero. Então, eu tenho que fazer duas operações. Atuar com este termo aqui sobre a anomalia de Adler-Bardeen, colocar tudo igual a zero no final, e depois tem que atuar com este termo aqui sobre este termo aqui e colocar tudo igual a zero. Então, vamos primeiro fazer a parte mais simples. Atuar com este operador teste sobre a anomalia de Adler-Bardeen. Reparem que aqui eu tenho 3 campos, C, A e A. Então, em princípio, cada campo carrega um momento, mais a conservação do momento. Então, de fato, eu tenho os diagramas envolvidos no coeficiente R, carregarão 2 momentos assim independentes, porque, embora eu tenha 3 campos, então 3 momentos, mas devido à conservação da energia, eu vou ter 2 momentos independentes. Muito bem. Então, vamos atuar com este operador aqui em cima do primeiro termo da anomalia. É claro que o segundo termo não vai contribuir, porque aqui eu tenho 3 campos de calibre. Então, quando aplico esse operador teste, eu faço a derivada com relação a 2. Então, sempre vai sobrar 1. E quando eu coloco os campos iguais a zero, ele vai se anular imediatamente, porque vai sempre sobrar um campo de calibre. Então, o coeficiente R, eu estou isolando o coeficiente R, utilizando apenas o primeiro termo da anomalia de Adler-Bardeen. Então, vamos ver qual é o resultado da aplicação deste operador teste em cima do primeiro termo da anomalia. Então, temos que calcular, este aqui é o operador teste, esse aqui é o primeiro termo da anomalia. É um cálculo muito simples, no caso do primeiro termo. Então, eu vou fazer primeiro a derivada com relação a C. Então, vai eliminar este termo aqui. Então, tudo que for U, como eu tenho uma integral em U e calculo a derivada funcional com relação a C no ponto X, tudo vai ser uma função local do ponto X. E sobram 2 campos de calibre. Então, aqui eu tenho agora as derivadas funcionais com relação a 2 campos de calibre. Vou aplicar a primeira, a primeira vai atuar aqui, depois vai atuar aqui, vai me gerar 2 termos, São estes termos aqui. Depois, utilizo a última derivada funcional, e o número de termos não muda, simplesmente este campo aqui vai virar uma delta,
e este campo aqui também. Então, o resultado deste operador teste em cima do primeiro termo da anomalia de Adler-Bardini é muito simples, vai dar esta quantidade aqui. Então, aqui eu vou ter o projetor no espaço das cores, completamente simétrico. Estou projetando no espaço das cores de forma simétrica, e aqui o tensor epsilon alfa beta mini, e depois eu tenho esses dois termos. Agora é muito simples utilizar as propriedades assim do tensor epsilon e ver que se eu fizer uma troca de pares respeitando utilizando as propriedades de simetria e de antissimetria do tensor epsilon, esses dois termos são iguais. Então, o resultado final é que a aplicação deste operador teste em cima do primeiro termo da anomalia vai me dar esta quantidade aqui. Então, aqui eu tenho DABC contraído de novo com DABC, isto digamos, um fator que depende justamente do produto de dois DABCs. Cada um deles vem da representação fermiônica, porque o DABC vai ser definido pelo traço simetrizado dos geradores na representação fermiônica. Aqui eu tenho o produto de dois epsilon e aqui tenho duas funções delta. E quando eu faço a transformada de Fourier, notem que aqui tem uma derivada. Então, como eu tenho três campos, então, em princípio, eu tenho três momentos, mas eu tenho a conservação do momento. Quando faço a transformada de Fourier disso, aqui aparecem os dois momentos independentes. Então, o coeficiente R aparece nesta combinação aqui. Muito bem. Agora, o que resta fazer? Nós temos que atuar com o operador teste sobre o primeiro termo, Isso aqui é um pouco mais delicado, temos que analisar termo a termo. Então, o que significa isso? Significa que temos que aplicar justamente o operador teste em cima do termo B gama 1 e depois colocar todas as fontes, todos os campos iguais a zero. Então, vamos relembrar quem é gama 1. Então, B de gama 1 é toda essa expressão aqui. Tem este termo, este. Então, eu tenho que atuar com este operador aqui em cima, tenho que colocar tudo igual a zero e ver o que sobra. Uma análise relativamente simples mostra que a maioria dos termos que aparecem aqui não contribuem. Por exemplo, vamos ver alguns. Vamos ver esse termo aqui. Isso aqui é automaticamente zero, porque aqui tem um campo de Nakanishi-Lautrup. E aqui esse operador nunca vai atuar aqui. Então, esse campo sempre vai sobrar. Então, quando coloco tudo igual a zero, vai dar zero. Vamos ver este termo aqui. Este termo aqui sempre vai dar zero. Aqui, reparem que tem a derivada de sigma com relação a psi barato. Então, quando calculo a derivada de sigma com relação a psi barato, vamos relembrar a fórmula da ação. Aqui. Então, quando calculo a derivada de sigma com relação a psi barato, vai me sobrar um psi, a derivada covariante do psi. Depois vai me sobrar aqui uma fonte y, quando eu calculo a variação BRST de psi barato. Então, vou ter a derivada covariante de psi mais a fonte y. Essas duas variáveis não estão contempladas no operador teste que eu estou utilizando. Aqui não tem nenhum
nenhuma variável psi, nenhuma fonte y. Então, esse termo aqui também não contribui. A mesma coisa para este termo aqui, é a mesma coisa para este termo aqui, mesma coisa para este termo aqui. Vamos ver este termo aqui. Aqui tem um termo d sigma em dc. D sigma em dc, e aqui, em princípio, tem a derivada com relação a c. Então, vamos dar uma olhada nesse termo aqui. Então, vamos voltar à nossa ação de partida. D sigma em dc. Então, quando faço d sigma em dc, aqui vai aparecer um c barato, porque este termo aqui depois vai atuar no c barato. Aqui sobra sempre um c, porque eu tenho 2c. E aqui sobra uma fonte ρ. Aqui sobra sempre uma fonte y barato. E aqui sobra sempre uma fonte y. Então, como essas quantidades não aparecem no operador teste que eu estou utilizando, este termo aqui também vai dar 0. Este termo aqui também, porque vai ter d sigma e com relação à fonte do gosto. Aqui vai ter c ao quadrado. Então, como faço a derivada em c, vai aparecer sempre um c. Então, vai dar 0. A mesma coisa para este termo aqui, que eu deixo para uma discussão, deixo como exercício para vocês, tá? Então, o único termo que contribui é o primeiro, é este termo aqui. Então, vamos ter que olhar com detalhes este termo aqui. Então, vamos relembrar agora que a derivada, aqui aparece a ação ao trilevel. Vamos relembrar quem é a derivada da ação ao trilevel com relação a ρ. Então, a derivada com relação ao trilevel com relação a ρ não é nada mais do que a variação de BRST de A. Então, aqui tem uma derivada covariante de C. Isso é muito importante. Então, eu tenho esse termo aqui gera uma derivada covariante de C. Então, de forma mais precisa, quando atuamos com esse operador teste projetando no setor simétrico e no setor completamente antissimétrico no espaço de Lorentz, aqui tem a derivada covariante, que é a derivada funcional com relação a ρ, e depois aqui temos a variação de γ1 com relação já a um campo de calibre, que vem daqui. Aqui já tem a variação de γ1 com relação a um campo de calibre, e aqui tem a derivada covariante. Então, temos que calcular esta ação deste operador teste sobre esse termo aqui. Vamos ver primeiro o termo mais simples, o C. Como eu coloco tudo igual a 0 no final, só tem uma possibilidade, que esse C aqui atue aqui. Porque se esse C for atuar aqui, vai sobrar um C. E quando eu colocar tudo igual a 0, vai dar 0. Então, não tem jeito. Esse primeiro termo aqui vai atuar aqui. Então, quando ele atua aqui, ele vai me dar a derivada, e vai me dar esse termo aqui. Ou seja, eu faço uma derivada por parte, então a derivada passa aqui, tem esse sinal menos aqui, e aqui eu já tenho a derivada de γ1 com relação a A. E depois aqui a mesma coisa, a única possibilidade que eu tenho é quando o C atua aqui. Então, esse termo vai me dar um campo de calibre. Observem que agora esse campo de calibre, essa é uma observação importante, ele está associado ao tensor completamente antissimétrico, as constantes de estrutura, F. E pelo fato de que as constantes de estrutura F aparecem na derivada covariante. Então, a derivada em dc faz com que sobra esse termo aqui. Agora eu tenho que atuar
com as derivadas segundas, com relação a dois campos de calibre. Então, o primeiro termo é imediato. Então, o primeiro termo, como aqui não tem nada que depende de A, o primeiro termo vai me dar o projetor completamente simétrico no espaço dos índices de cor, mais o tensor epsilon, e aqui vai dar uma derivada, e aqui vai ter uma função a 3 pontos. Porque já tenho uma derivada, atuo com mais 2 derivadas, então vai me dar a função a 3 pontos. Então, esse é um diagrama triangular, com 3 pernas externas de gluon amputadas. E projetada, ainda projetada no setor completamente simétrico e projetada com o tensor epsilon. Muito bem. E agora vamos ver este termo aqui. Aqui eu tenho várias possibilidades. Por exemplo, atuando com as duas derivadas aqui, elas poderiam atuar diretamente aqui. Mas aí sobraria um termo aqui. Então, quando eu coloco tudo igual a zero, esse termo se anularia. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que distribuir as derivadas. Então, uma vai cancelar esse campo de calibre que tem aqui, a outra atua aqui. Então, quando aqui vai no final, sempre acaba tendo 2 derivadas no campo de calibre. Então, eu vou ter a derivada segunda de gama com relação a 2 campos de calibre. E isso não é nada mais do que a polarização do vácuo, que tem duas pernas de calibre externas, e tem a polarização do vácuo, tem 2 índices de cores. Uma associada à primeira perna, e um associado à primeira perna, e o segundo índice associado à segunda perna. E pela estrutura dos grupos, digamos aqui a gente está assumindo SUN, esse termo que tem as 2 pernas de calibre como pernas externas amputadas, tem 2 índices de cor, então é proporcional a ΔAB, porque é o único tensor do grupo que tem 2 índices de cor. Então, aqui vai me dar a polarização do vácuo, como já mencionei, com 2 índices, por exemplo, DL. Aqui sempre tenho algo proporcional a DL. E não devemos esquecer que aqui eu tenho um F, e que aqui eu tenho um D. E que toda essa expressão aqui, ela não tem nenhum índice de cor livre, porque justamente eu já multipliquei por DABC desde o começo, projetando tudo no subespaço totalmente simétrico nos índices de cor. Portanto, como tenho um DABC aqui, eu tenho um F aqui, e depois vou ter uma delta que vem da polarização do vácuo, não tem nenhum índice de cor sobrando, vai ter sempre, no final, vou ter sempre o produto DABC, FABC, que é automaticamente zero. Por quê? Porque esta é uma quantidade completamente simétrica, esta é uma quantidade completamente antissimétrica. Então, este termo aqui, no final, também não dá nenhuma contribuição, e finalmente, o resultado da ação deste operador teste sobre a parte da equação de Slavnov-Taylor me diz que os diagramas associados ao coeficiente R da anomalia de Adler-Bardeen estão relacionados a diagramas triangulares. Aqui tem um diagrama triangular, e projetados no espaço dos índices de grupo completamente, no subespaço completamente simétrico, e no subespaço completamente antissimétrico com relação aos índices de Lorentz.
Observem que aqui eu tenho justamente 4 índices de Lorentz. Tem um índice que vem da derivada e depois os índices que vêm dos campos, dos 3 campos de calibre. Então, resumindo, o coeficiente F é dado por esta expressão aqui, que a gente já tinha calculado. Então, esta expressão aqui é igual a esta expressão aqui. Então, esta quantidade aqui, fazendo a transformada de Fourier, então, indo para o espaço dos momentos, aqui vou ter justamente, tenho diagrama triangulares, né? Então, como tenho um diagrama triangular, tenho 3 momentos, né? Mas pela conservação da energia e do momento, tenho 2 momentos independentes, né? Que se refletem nessas 2 derivadas aqui e nessa derivada aqui. Então, basicamente, o coeficiente R está relacionado a diagramas triangulares. Então, há um loop, aqui estamos analisando a primeira ordem. Então, que tipo de diagramas triangulares temos nessa ação aqui? Isso não é tão difícil de ver, é só olhar um pouquinho para os vértices, né? Então, temos diagramas triangulares que vêm daqui, diagramas triangulares que vêm daqui, porque aqui eu tenho um vértice gluon spinor, e tem diagramas triangulares que vêm também do setor de Ghost. E depois esse setor aqui não contribui, porque coloco todas as fontes iguais a 0. Muito bem, então desenhar esses diagramas é relativamente simples, né? Então temos... Então, temos uma primeira classe de diagramas triangulares em que só entra o campo de calibre. Esse diagrama aqui entram os ghosts. Esse diagrama, se vocês lembrarem, as regras de Feynman associadas ao trivértice, por exemplo, sempre tem um FABC. Ou seja, esses diagramas aqui só envolvem as quantidades antissimétricas. Então, quando se faz o cálculo total, no final aqui eu tenho sempre um F, sempre sobra um F, inclusive pela própria estrutura ao trilevel. Vocês já podem ver que a regra de Feynman ao trilevel sempre tem um FABC. Mas como eu estou projetando agora num subespaço completamente simétrico, por causa da presença desse tensor aqui, então aqui eu vou ter um FABC vezes um DABC. Então esses diagramas não estão presentes no subespaço completamente simétrico, porque eu vou ter uma contração de DABC com FABC. Então me sobra esse diagrama aqui, que é o diagrama triangular, em que os loops, as linhas internas, são dadas por linhas de férmions. Esse são os famosos diagramas triangulares que já vimos na anomalia ABJ. Lembrem agora que, por exemplo, no modelo que consideramos, cada vértice aqui, como utilizamos um campo quiral, cada vértice contém um γ5. Então eu tenho 3 γ5, que na verdade significa um γ5, porque assim, γ5 ao quadrado digamos, de acordo com a convenção, mais ou menos 1, mais ou menos i, enfim. Se eu tenho um número ímpar de γ5, acabo tendo um γ5. Então vai ter um γ5 e aqui vai ter, cada vértice carrega um γ-min, então vai ter um traço sobre os índices de Lorentz com γ5 que vai justamente me produzir esta quantidade aqui. E depois eu vou ter o traço sobre as matrizes da representação fermiônica projetada no subespaço
no subespaço simétrico. Então, em geral, assim, esse diagrama aqui dá duas contribuições. Digamos, em princípio, as matrizes de German, por exemplo, no caso de ECO3, como a gente viu, elas possuem tanto o tensor completamente antissimétrico quanto o tensor completamente simétrico. Então, projetando o resultado no subespaço completamente simétrico, eu estou pegando a parte das matrizes de German completamente simétrica. Então, aqui eu tenho algo não trivial. Por exemplo, já colocando o fermion. Se eu, por exemplo, utilizar um fermion chiral, então tenho gama 5, e coloco esse fermion na representação fundamental de ECO3, eu tenho um DABC. Então, essa projeção aqui vai me dar um valor não nulo para esse diagrama. Esse é um diagrama chamado de, na linguagem das anomalias, é um diagrama chamado de AAA. Porque aqui eu tenho 3 campos de calibre saindo. No caso do diagrama ABJ, que a gente viu para anomalia 1, aquele era um diagrama VAA. V indica que aqui a gente tem a inserção da corrente axial. Mas esse é um diagrama triangular AAA. E aqui eu tenho um vértice que tem um gama 5, um gama mi, e tem uma matriz da representação espinorial, que, por exemplo, já pegando a fundamental de SO3, já carrega o índice completamente simétrico de ABC. Muito bem. Então, basicamente, R é dado por esses diagramas triangulares. O cálculo explícito desses diagramas é altamente sofisticado, altamente não trivial. Eu já passei algumas referências, no caso da anomalia BJ, no caso da anomalia 1. Vou passar também uma referência muito completa sobre esse tipo de diagrama, no caso das teorias de Yang-Mills, em particular na identidade de Slavnov-Taylor. Então, calcular esse tipo de diagrama não é nada simples, é bastante complexo. Por causa da presença do gama 5, então tem que tomar muito cuidado com todas as manipulações que se fazem, sejam das mais triviais às mais sofisticadas. Por exemplo, um shift de uma variável pode não ser justificado. E quando se utiliza a dimensional, por exemplo, tem que se tomar um cuidado, como vocês viram, gama 5 tem que ser tratado de uma maneira apropriada, tem que ser utilizada a prescrição de Toft-Veltman, como assim mostrado nos trabalhos de Breteloner e Mason, né? Então, o cálculo explícito de um diagrama triangular é algo altamente não trivial, né? E de uma certa forma, independentemente do método que vocês utilizam, Pauli-Vilas, dimensional, outros métodos, é algo que tem que ser feito com muito, muito cuidado. Então, eu, no final da aula, vou passar uma referência bastante completa sobre... vou passar uma terceira referência, além das duas que eu já passei. As duas que eu já passei dizem respeito à anomalia BJ. Essa aqui é a anomalia de calibre, que acontece no setor de Slavnov-Taylor e, portanto, tem uma natureza diferente. Então, eu vou passar uma terceira referência sobre que contém um grande capítulo sobre a anomalia que pode aparecer no setor de Slavnov-Taylor. Então, vimos basicamente que tipo de diagrama contribui ao coeficiente R.
Então, aqui a pergunta que surge agora, sim, está tudo bem, nós calculamos o coeficiente R, sabemos que ele vale 16, π ao quadrado, o número o coeficiente de Casimir associado ao tensor DABC, por aí vai. E agora tenho algo que está lá e que quebra a identidade de Slavnov-Taylor. Então, como que vamos lidar agora com a nossa teoria em presença de uma anomalia? Eu não tenho a identidade de Slavnov-Taylor, não tenho mais a noção de simetria de BRST ao nível quântico, vou perder todas essas questões relacionadas à unitariedade, independência de alfa, ou seja, praticamente vou me afundar. Ou seja, o que vamos fazer agora? Então, essa é uma questão muito bonita, muito importante. Então, então, é basicamente isso, né? O coeficiente R está relacionado aos diagramas triangulares, e em particular esses diagramas triangulares, no caso do grupo que a gente usou, um grupo G, por exemplo, SUN, esse grupo aqui aparece a representação do férmion, né? Que dá origem, que pode dar origem ao DABC. Por exemplo, a fundamental de SU3 dá origem a um DABC. É aqui. O DABC, no caso, por exemplo, das matrizes de Gell-Mann, nasce desta equação aqui. Então, a pergunta é justamente... analisamos o coeficiente R, sabemos que o coeficiente R é dado por esses diagramas, tomamos todos os cuidados para calcular esse diagrama. Então, o que podemos fazer agora? Ou seja, pegamos a teoria e jogamos ela fora, ela quanticamente ela não é possível promover essa teoria de uma maneira consistente ao nível quântico. O que podemos fazer? Essa é uma grande questão e a resposta veio de um belíssimo teorema, um famoso teorema, o teorema de Ader-Bardeen. O teorema de Ader-Bardeen da anomalia de Gage, associada à identidade Slavnov-Taylor. Tem dois teoremas. Tem o teorema de Ader-Bardeen associado à anomalia 1, a anomalia axial, que já vimos. Esse teorema diz que a anomalia axial só recebe contribuições a um loop. Isso é um primeiro teorema. Mas Ader-Bardeen formularam um segundo teorema, que diz respeito à anomalia de Gage no setor da identidade de Slavnov-Taylor. Então, vocês podem ver, por exemplo, os detalhes do teorema de Ader-Bardeen e também de como se prova esse teorema. Eu e Olivier achamos uma prova muito elegante desse teorema, completamente algébrica, que eu vou mostrar no contexto da cohomologia de BRST e esse teorema foi provado também por, assim, em outros trabalhos anteriores a esse trabalho aqui. Por exemplo, tem a prova do grupo de Padova, do Tonin, tem a prova do Carlo Becchi, tem outras provas desse teorema de Ader-Bardeen. E no livro, no capítulo 6, eu e Olivier apresentamos uma prova completamente algébrica, no sentido que todas as outras provas que existiam anteriormente tinham que chegavam num certo ponto, tinham que calcular uma certa dimensão anômala, e essa dimensão anômala depois estava relacionada ao coeficiente de Ader-Bardeen. Então, havia um ponto em que era preciso fazer um cálculo explícito, e no capítulo 6, assim, vocês encontram uma prova puramente algébrica, sem precisar
fazer nenhum cálculo, ou seja, a gente achou uma identidade de Word adicional que justamente mostrava que essa dimensão anômala, que todos os outros artigos deviam calcular a um certo momento, era automaticamente zero, porque justamente havia essa identidade adicional. Isso eu vou discutir um pouquinho na hora de apresentar a origem geométrica tanto da anomalia de Adler-Bardin no setor de calibre, quanto da anomalia 1. Então, o teorema de Adler-Bardin para a anomalia de calibre diz que se o coeficiente R, aquele coeficiente que a gente calculou, se anula a primeira ordem, ou seja, a ordem um loop, ele será sempre nulo. É um teorema absolutamente assim, se vocês olharem naquele famoso livro, Os 50 Anos, né, de Yang Mills, em que justamente se festejou o aniversário de 50 anos de Yang Mills, tem um belíssimo artigo de Adler sobre as anomalias, tanto a anomalia 1 quanto a anomalia de Gage, com a prova original que Adler-Bardin deram desses dois famosos teoremas. Então, no caso da anomalia de Gage, é um teorema fundamental mesmo. Ele diz que se o coeficiente R se anula a um loop, ou seja, a primeira ordem, é justamente essa ordem aqui, então ele será sempre nulo. Ou seja, se eu, de uma certa maneira, vou conseguir me livrar do coeficiente R a um loop, então nunca mais vou ter anomalia. É um resultado assim notável, realmente assim muito, muito bonito mesmo. Então, o teorema de Adler-Bardin nos dá assim um amplo leque de possibilidades, porque nós temos uma grande margem de manobra para poder anular esse coeficiente aqui a um loop. Então, se a gente anular esse coeficiente aqui, R, a um loop, nunca mais teremos anomalias de Gage na identidade de Slavnov-Taylor, que, portanto, será estendida ao nível quântico, portanto, haverá a extensão quântica da simetria de BRST com todos os benefícios que vimos, unitariedade, independência do parâmetro alfa das quantidades de Gage invariantes e por aí vai. Então, o teorema de Adler-Bardin é realmente algo, digamos assim, é como se é um dos pilares assim fundamentais de toda a construção de uma teoria de calibre não abeliana a um nível quântico via simetria BRST. Então, vamos ver alguns exemplos de como a gente pode usar o teorema de Adler-Bardin para construir uma teoria consistente. Então, por exemplo, tem muitas possibilidades. No artigo que eu vou recomendar para vocês, tem uma análise muito, muito bem feita sobre tudo isso, sobre todas essas possibilidades que o teorema de Adler-Bardin nos oferece. Aqui eu vou citar apenas algumas. Por exemplo, a gente poderia, digamos assim, escolher um grupo, SU2. A gente poderia fazer, por exemplo, uma teoria de calibre com o grupo SU2. SU2, mesmo com férmions quirais, mesmo tendo o epsilon, porque eu tenho duas quantidades em que eu posso mexer. Praticamente eu tenho o D, eu tenho o epsilon. O D vem da escolha da representação, praticamente algo que está relacionado à representação fermiônica, e epsilon está relacionado ao fato de que eu escolhi o férmion como tendo uma quiralidade só. Por exemplo, no caso de férmions,
que tem ambas as quiralidades, né? A quiralidade direita e a quiralidade esquerda, já não tem mais epsilon, porque é um férmion que não produz epsilon, porque ele não tem um gama 5, porque eu não estou projetando ele ao longo de uma quiralidade, ele mantém as duas quiralidades. Muito bem. Então, não podemos esquecer que temos essas duas, assim, quantidades, e onde podemos tentar aplicar o teorema de Adler-Bardeen. Então, uma primeira possibilidade seria manter o férmion quiral e utilizar o grupo SO2. No caso do grupo SO2, esse é um fato conhecido da teoria de grupos, não há tensor completamente simétrico DABC. Então, o DABC é zero, porque a escolha do grupo foi SO2. Então, se o DABC é zero, a própria anomalia deixa de existir a um loop, porque ela tem justamente um DABC aqui, tanto aqui quanto aqui. Tem DABC aqui, aqui também tem DABC. Então, sendo o grupo não tem DABC, então não tem anomalia, é um loop. Então, o teorema de Adler-Bardeen garante que, mesmo utilizando férmions quirais, eu possa construir uma teoria consistente. Muito bem. Então, isso, digamos, é a aplicação, digamos, a saída mais simples. E claro que vocês podem objetar claramente, a objeção professor, mas a gente sabe que os quarks estão na representação fundamental de SO3, que tem as matrizes de Gell-Mann, que tem o DABC. Muito bem. Então, vamos utilizar o teorema de Adler-Bardeen também nesse sentido. Temos duas margens de manobra, temos o DABC, temos o epsilon meaningful sigma. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? Pode, por exemplo, aqui eu vou continuar um pouquinho sobre os grupos, né? SO2, né, não tem tensor DABC. Uma coisa que pode ser feita por um grupo genérico é escolher uma representação fermiônica, tal que o DABC da representação seja zero. Né? Essas representações aqui estão todas tabeladas, né? E são chamadas de representações que não possuem anomalia. Né? Então, eu posso usar o grupo SO2, que automaticamente não tem, mas eu posso colocar o férmion numa representação que é livre de anomalias, porque justamente a própria representação não tem DABC. Né? Então, essas representações são todas catalogadas. Então, é só pegar uma delas, colocar o férmion lá, eu já sei que não tem anomalias, porque não vai ter o DABC. Muito bem. Mas, justamente, então, essa é uma segunda saída, né? E de colocar o férmion numa representação que é livre de anomalias. Isso, por exemplo, se usa em teorias, por exemplo, de grande unificação, e modelos assim de natureza supersimétrica, e extensões, por exemplo, do modelo padrão, e depois se faz alguma redução de alguma forma. Então, se presta atenção um pouquinho à representação em que os férmions iniciais, mesmo não sendo depois, assim, não correspondendo depois ao conteúdo de partículas, assim, por exemplo, do modelo padrão, esses férmions iniciais são colocados assim em representações que já garantem que a anomalia não está lá. Então, uma possibilidade é justamente colocar os férmions numa representação chamada de anomaly free.
E agora, por exemplo, vocês poderiam também me indagar sobre a utilização de ECO3, que de fato muitos de vocês já conhecem a representação fundamental de ECO3 e a representação dos quarks, portanto tenho as matrizes de Gell-Mann portanto tem o DABC. Então nesse caso o que eu posso fazer? Eu tenho o DABC, eu posso jogar no epsilon, ou seja, eu posso fazer com que não haja epsilon. E isso se faz justamente utilizando um spinor psi que, além da quiralidade left, tem também a quiralidade right, ou seja, um spinor que tem ambas as quiralidades. Então, um spinor que não é quiral, né? Eu tenho a componente right e a componente left. Então, esse é um spinor completo, um spinor que não possui gama 5. Não tem nenhuma quiralidade. Então, nesse caso aqui, é como se eu tivesse esse diagrama triangular aqui. Observem que tem um sinal aqui. Aqui eu tenho um sinal mais e aqui eu tenho um sinal menos, que vai distinguir as duas quiralidades. Então, é como se, no caso dos férmions não quirais, esse diagrama aqui dobrasse, né? Eu tenho a parte left e a parte right, e o sinal negativo entre as duas partes vai aparecer. Então, praticamente, tem um cancelamento devido ao fato que eu não tenho epsilon mínimo ou sigma. Ou seja, um férmion que possui ambas as quiralidades, de fato não possui gama 5. E se não tenho gama 5, eu não tenho como fazer um epsilon mínimo ou sigma, porque ele não é gerado, nunca será gerado pelas regras de Feynman, por exemplo, da Lagrangiana, da ação de partida. Aqui não tem nenhum epsilon. Como esses férmions aqui são férmions sem nenhuma quiralidade, a interação aqui não vai me gerar nenhum epsilon, porque não tenho gama 5, então não tem espaço para epsilon. Então, a saída, no caso em que eu utilizo SU3 na representação fundamental, é justamente utilizar férmions que têm ambas as quiralidades. Ambas as quiralidades. Isso significa que, se o ponto de partida for uma teoria tipo Yang-Mills, mais um férmion não quiral, que não tenha nenhuma quiralidade, tem ambas as quiralidades. E aqui, agora posso colocar também um termo de massa, ou seja, essa é uma teoria que a gente poderia chamar de QCD-like, porque os férmions não possuem uma quiralidade bem definida, mas tem ambas, né? Então, essa teoria aqui também não será anômala por causa da ausência do epsilon e pelo teorema de Ader-Bardeen. Então, no caso de SU3 com férmions na fundamental, a saída é trabalhar com um férmion que tem as duas quiralidades, que de fato é o que acontece no caso, por exemplo, de QCD-like, de uma teoria tipo QCD, onde os férmions têm ambas as quiralidades. Então, essa teoria aqui não será afetada pela anomalia de Ader-Bardeen. E tem outras saídas, tem outras maneiras de contornar o problema da anomalia, sempre utilizando o teorema de Ader-Bardeen e tentando anular o coeficiente a um loop. Eu cito, eu queria citar, vou terminar a aula com um resultado muito bonito. Uma aplicação do teorema de Ader-Bardeen a um caso mais geral. Até agora a gente considerou o caso de
um grupo, digamos, tipo SUN. Então, só havia um campo de calibre associado ao grupo SUN. Mas a gente pode imaginar uma situação mais geral, em que o grupo de partida é um produto de vários grupos. Por exemplo, pensando no modelo padrão, seria SU3 de cor, SU2 de isospin, o 1 da hipercarga. Então, nesse caso, eu tenho um produto de 3 grupos. Então, nesse caso aqui, tudo tem que ser feito, desde o começo, desde a identidade de Slavnov-Taylor, porque aparecem mais campos de calibre, então as identidades mudam, as transformações de BRST são diferentes, porque eu tenho que especificar cada transformação de cada campo pertencente a cada grupo, e os números quânticos da parte de matéria. Então, é um exercício também altamente não trivial. Por exemplo, considerar o grupo do modelo padrão, SU3, SU2, cross 1, requer, assim, só escrever a lagrangiana, diagonalizar, introduzir o ângulo de Weinberg, e depois o setor de X, implantar um mecanismo de X, depois colocar a fixação de gauge, e toda a identidade de Slavnov-Taylor, que fica uma coisa assim, fica uma mudança muito grande que se faz na teoria, e a própria forma da anomalia de Ade-Bardeen vai ter, como eu tenho um conteúdo de campos que agora estão mudando, vão aparecer outros termos, né? E vão aparecer os campos de calibre de SU3, de SU2, de U1 e por aí vai, né? Mas o importante é que o teorema de Ade-Bardeen continua valendo também nesse caso aqui, né? Em que o grupo é um produto de grupos, né? Então, no caso do modelo padrão, por exemplo, que o grupo é SU3 de cor, SU2 de isospin, E1 de hipercarga, tem uma aplicação belíssima do teorema de Ade-Bardeen, que vocês acham, por exemplo, na seção 1264 do Isixson-Gilbert. É realmente uma aplicação notável desse teorema. Nesse caso aqui, olhando a condição de ausência do tensor simétrico DABC, que agora se refere ao produto de todos os grupos que eu estou considerando, eu posso colocar igual a zero, posso escolher uma representação em que esse tensor é nulo, então estou anulando o primeiro coeficiente da anomalia de Ade-Bardeen, então a teoria será consistente, livre de anomalias a todas as ordens. Então, fazendo isso, no caso do modelo padrão, se chega a uma condição belíssima, digamos, a condição de ausência do tensor completamente simétrico, no caso do grupo SU3, SU2, U1, é dada por esta famosa equação aqui. Esta equação me diz que se um número de cores vezes a soma das hipercargas, dos multipletos, dos dupletos das famílias de quarks, aqui é o número de cores que cada quark tem. Aqui é o valor, a soma das hipercargas, então isso diz respeito ao subgrupo 1, dos dupletos de quarks, das famílias de dupletos de quarks, mais a soma da hipercarga dos dupletos de leptons. Se isso for igual a zero, então o primeiro coeficiente, o coeficiente R da anomalia de Ade-Bardeen,
vai ser igual a zero e, portanto, não há a anomalia, há um loop e, portanto, a teoria nunca terá anomalia de calibre no setor de gauge da identidade de Slavnov-Taylor. Então, se a gente olha o modelo padrão e as famílias, né, os dubletos, né, que compõem as famílias do modelo padrão, o que a gente tem no modelo padrão? Cada quark tem 3 cores. Né? E a hipercarga de cada família de quark é 1/3. O número de famílias é 3, porque eu tenho quark up-down, que formam uma família, strange, charm, que formam a segunda família, top e bottom, que formam a terceira família. E depois, a hipercarga das famílias de leptons. Quantas famílias de leptons eu tenho? Eu tenho 3. Tem o elétron, tem 3 famílias de leptons e cada família de leptons tem uma hipercarga -1. Então, 3 vezes 1/3 vai dar 1, vezes 3 vai dar 3. -1 vezes 3 vai dar -3 e isso vai dar 0. Ou seja, parece que o modelo padrão de uma certa forma se encaixa de uma maneira espetacular no teorema de Adler-Bardeen. E talvez isso não seja assim apenas uma coincidência, talvez isso seja algo mais profundo. E de alguma maneira, pelo que sabemos hoje, temos 3 famílias de quark, cada quark tem 3 cores, temos 3 famílias de leptons, então essa quantidade aqui se anula, isso garante que o coeficiente da anomalia de Adler-Bardeen é nulo a um loop e, portanto, não, digamos, o modelo padrão na sua formulação justamente padrão, ele é livre de anomalias de calibre. Isso é muito importante, porque, digamos, a gente calcula a seção de choque, verifica a unitariedade, todos os processos, então é tudo, digamos assim, bem consistente. E olhando para essa relação aqui, realmente não deixa de ser algo de muito especial, que é tanto quanto impactante, tudo parece se encaixar de uma maneira muito bem feita, né? Em particular, o balanço entre o número de famílias de quarks e número de família de leptons, temos 3 e 3. Isso parece ser uma coisa assim muito profunda, muito específica mesmo. Apesar assim do fato que o conhecimento que temos da matéria hoje em dia é tão limitado, e tem toda essa questão da matéria escura, tem o problema das massas dos neutrinos, mas se a gente for olhar para o modelo padrão, digamos, na sua formulação original, na sua formulação padrão, né? Essa relação aqui não deixa de ser algo assim de extremamente bonito mesmo, né? Então é um bom ponto para a gente assim terminar a aula. Eu só quero lembrar que ainda temos um grande trabalho daqui para frente, ou seja, estudar do ponto de vista da cohomologia do operador de BRST esta equação aqui, a equação que justamente esta equação aqui. Isso aqui a gente ainda não enfrentou em toda a sua complexidade. Então, ainda temos que dedicar um bom tempo ao estudo da cohomologia do operador de BRST e, como eu já mencionei,
isso vai de fato levar ao estudo de duas cohomologias. A primeira é a cohomologia S módulo D, porque eu estou tratando de polinômios integrados, e depois temos a cohomologia local. Então, na próxima aula, a gente vai começar um pouquinho o estudo desse grande capítulo, que é justamente a cohomologia do operador de BRST. E lembro que tanto B quanto S, atuando em cima de polinômios que dependem só dos gostos e dos campos de calibre, são exatamente a mesma coisa. Então, é um ótimo ponto para parar e vamos nos deixar com o desafio de entendermos a cohomologia do operador S atuando nesses espaços polinomiais integrados e não integrados. Então, isso será o objeto do estudo da próxima aula. Então, tenham todos um bom dia e obrigados a todos.